Você está no canal Inteligência do Medo. Aqui, o desconhecido ganha voz e cada história é uma jornada pela escuridão que habita o impossível. Prepare-se para enfrentar o inexplicável, onde o medo não apenas assombra, mas pensa. A história de hoje começa agora. A herança das cinzas. A chuva caía pesada quando Cristina estacionou seu carro diante da propriedade. O GPS havia parado de funcionar há horas e a última estrada de terra parecia interminável. Lá estava ela, diante de uma mansão imponente, mas decadente, com janelas quebradas e paredes cobertas por eras. A arquitetura gótica da casa parecia gritar histórias antigas, ocultas sob anos de poeira e abandono. Cristina suspirou, sentindo uma pontada de arrependimento por ter vindo. Mas a carta era clara. Ela havia herdado a mansão de Helena Brandão, sua tia-avó, alguém que ela não sabia que existia até semanas atrás. Sem emprego fixo e com dívidas acumulando, a possibilidade de vender a propriedade e recomeçar a vida era irresistível. Ela pegou a chave antiga que vinha junto com a carta e a inseriu na fechadura enferrujada. A porta se abriu com um rangido alto, como se não fosse usada há anos. O ar dentro era gelado e carregado com um cheiro de mofo. O hall de entrada era amplo, com um lustre desmoronado no chão e uma escadaria que se estendia até o andar superior. Retratos antigos cobriam as paredes, os rostos de estranhos olhando para Cristina com uma intensidade perturbadora. Ela explorou a casa por algumas horas, encontrando cômodos repletos de móveis cobertos por lençóis, estantes de livros mofados e objetos que pareciam estar fora de lugar. Em um dos quartos, sobre uma mesa de madeira, ela encontrou algo que chamou sua atenção. Um diário de capa de couro, com bordas queimadas. Cristina folheou as primeiras páginas. Os escritos eram caóticos, alternando entre latim e português. Mesmo sem entender completamente, ela percebeu que aquilo não era um diário comum, era um registro de rituais. Sentindo-se cansada e um pouco inquieta, Cristina decidiu deixar a exploração para o dia seguinte. Mas, enquanto subia a escada para encontrar um quarto onde pudesse dormir, ouviu um som vindo de trás dela, um sussurro. Fraco, mas inconfundível. Cristina! Ela congelou, o coração batendo forte. Olhou ao redor, mas não viu nada além da escuridão. É só minha imaginação, murmurou, tentando se convencer. Mas no fundo, sabia que algo estava errado. Na manhã seguinte, a luz do sol filtrava-se por entre as cortinas rasgadas, revelando o estado deplorável da casa. Cristina decidiu explorar o diário mais a fundo. Sentou-se em uma poltrona na sala principal, cercada pelo som do vento que assobiava pelas janelas quebradas. As primeiras páginas descreviam símbolos estranhos e instruções para rituais. Alguns envolviam objetos comuns, como velas e espelhos. Outros falavam de sacrifícios, sem especificar do que se tratava. Uma anotação chamou sua atenção. O pacto da cinza foi selado no sangue. Apenas o elo poderá desfazê-lo. O preço será cobrado. Que diabos é isso? Murmurou, franzindo a testa. O som de algo caindo na cozinha a fez pular. Ela correu até lá e encontrou uma panela no chão. Nenhum sinal de vento ou de algo que pudesse tê-la derrubado. Cristina sentiu um arrepio subir pela espinha. Decidida a sair da mansão, ela pegou suas coisas e caminhou em direção ao carro. Mas, ao chegar ao portão, percebeu que a estrada por onde havia vindo simplesmente não estava mais lá. No lugar, havia uma planície desolada, coberta por uma névoa cinzenta. Não pode ser, disse, esfregando os olhos. Tentou caminhar pela névoa, mas algo a puxava de volta, como se a propriedade não a deixasse sair. De volta a casa, Cristina sentiu que o ar estava mais pesado. Os sussurros haviam voltado, agora mais claros. Eles pareciam vir de todos os lados, falando palavras desconexas, mas sempre incluindo seu nome. Naquela noite, enquanto tentava dormir, os sonhos começaram. Ela viu uma mulher idosa, provavelmente sua tia-avó, cercada por figuras encapuzadas. A mulher segurava uma faca e pronunciava palavras em latim, enquanto uma criança chorava ao fundo. Cristina acordou ofegante, sentindo as palavras queimarem em sua mente. O diário estava ao lado de sua cama, embora ela tivesse certeza de que o deixara na sala. Uma nova página parecia ter sido escrita, com uma caligrafia que não era sua. O caminho está fechado. O ritual deve continuar. Cristina passou a manhã seguinte tentando encontrar um jeito de sair da propriedade. Explorou cada canto do terreno, procurando por algum caminho alternativo ou uma solução lógica para o que estava acontecendo. Mas a névoa cinzenta permanecia. Ao voltar para dentro da casa, encontrou o diário aberto na sala de estar, embora tivesse certeza de que o havia deixado no quarto.
As páginas estavam diferentes, como se alguém tivesse adicionado novos escritos durante a noite. Um trecho em português chamou sua atenção. O primeiro elo precisa ser selado. Acenda as velas, queime o espelho, e então verá. Cristina não sabia o que aquilo significava, mas sentia que deveria tentar. Talvez fosse o único modo de descobrir como escapar. Vasculhou a casa e encontrou velas guardadas em uma gaveta e um espelho antigo em um dos quartos. Seguindo as instruções do diário, posicionou as velas em círculo no chão da sala principal. O espelho foi colocado no centro. Relutante, riscou um fósforo e acendeu as velas, uma a uma. Quando terminou, o ambiente ficou mais frio, como se uma janela invisível tivesse sido aberta para um lugar desconhecido. A última instrução era queimar o espelho. Cristina hesitou. Isso é loucura, murmurou, mas algo dentro dela a empurrava para continuar. Pegou o espelho e aproximou-o de uma das chamas. No instante em que o vidro começou a rachar e estalar, uma onda de energia percorreu a sala, apagando as velas e deixando-a na escuridão. Então ela viu. Figuras encapuzadas, dezenas delas, cercavam o círculo onde estava. Seus rostos não eram visíveis, mas Cristina sentia que todos os olhos estavam fixos nela. As sombras não se moviam nem falavam, mas sua presença era sufocante. O silêncio foi quebrado por uma voz baixa e arrastada que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Você é o elo. Você abriu a porta. Cristina gritou e correu para fora do círculo, tropeçando nos móveis enquanto tentava alcançar a escada. Quando olhou para trás, as figuras haviam desaparecido, mas o espelho quebrado continuava no chão, emitindo um leve brilho. Naquela noite, Cristina teve outro sonho. Desta vez, viu Helena mais jovem, cercada por livros e velas. Ela estava realizando um ritual semelhante ao que Cristina acabara de fazer. No sonho, Helena olhou diretamente para Cristina e falou: "Você não deveria estar aqui, mas agora não há escolha." Cristina acordou com um sobressalto, ofegante e coberta de suor. Decidiu procurar mais pistas sobre quem era sua tia-avó e o que realmente acontecera naquela casa. Subiu para o sótão, onde encontrou um baú trancado. Após vasculhar a casa em busca de uma chave, conseguiu abri-lo. Lá dentro havia cartas antigas, fotografias e documentos. As cartas revelavam que Helena fazia parte de uma seita de bruxas chamada a Irmandade Cinzenta. Elas acreditavam que podiam se conectar com uma entidade chamada o Cinzento, uma força primordial que existia entre o mundo físico e o espiritual. O pacto foi feito décadas atrás, mas exigia um elo, um vínculo humano que mantivesse a entidade presa ao mundo. Cristina começou a juntar as peças. Em uma das cartas, Helena mencionava uma criança usada em um ritual. O nome da criança era Cristina. Isso não faz sentido. Eu nunca estive aqui antes. Mas então lembrou-se de um evento de sua infância que sempre parecia um borrão. Uma viagem que sua mãe fizera com ela, para um lugar que ela nunca conseguira lembrar. De repente, tudo começou a fazer sentido. Sua mãe sabia do pacto e tentou mantê-la longe da mansão. Mas agora, com a morte de Helena, o elo havia sido ativado novamente. Conforme os dias passavam, a presença das figuras encapuzadas tornou-se mais frequente. Elas apareciam nas sombras, nos reflexos das janelas e até nos cantos de sua visão periférica. À noite, Cristina ouvia passos pelo corredor e sussurros que pareciam vir de dentro das paredes. O diário agora parecia vivo. Páginas que antes estavam em branco começaram a se preencher com instruções e mensagens. Uma delas dizia: "O cinzento exige pagamento. O preço é sua escolha." Cristina começou a entender que não havia saída fácil. Ela precisava terminar o que Helena começou, ou seria consumida pela entidade. Mas terminar significava abrir um portal definitivo, trazendo o cinzento para o mundo real. Desesperada, Cristina tentou destruir o diário, mas ele era indestrutível. Quando tentou queimá-lo, as chamas apagaram instantaneamente. A casa começou a mudar também. Paredes se moviam. Corredores que antes eram curtos, agora pareciam infinitos. Era como se a mansão estivesse viva, moldando-se para mantê-la presa. Cristina sabia que não havia mais como adiar. A cada dia que passava, a casa se tornava mais sufocante. O ar parecia mais pesado, os sussurros mais altos e as sombras encapuzadas mais próximas. A entidade conhecida como o Cinzento parecia estar despertando, ansiosa para se manifestar por completo. Com o diário em mãos, Cristina começou a ler as instruções para o ritual final. O texto era claro: aqueles que desejam encerrar o ciclo devem oferecer ao cinzento aquilo que tem de mais precioso. O sacrifício deve ser feito no altar central, e o preço será pago com sangue.
O altar mencionado estava descrito como um círculo de pedras no subsolo da mansão. Cristina não se lembrava de ter visto nada assim, mas ao explorar mais a casa, encontrou uma porta trancada no porão. A chave estava escondida no mesmo baú do sótão. Como se Helena soubesse que um dia Cristina precisaria acessá-la. Ao abrir a porta, Cristina foi tomada por um cheiro forte de terra e decomposição. Uma escada levava a um espaço cavernoso abaixo da casa. Lá, no centro, havia um círculo de pedras negras com inscrições semelhantes às do diário. O diário listava os últimos passos do ritual. Cristina precisava completar o círculo com velas, recitar as palavras em latim e oferecer seu sacrifício. Ela hesitou, refletindo sobre o que significava aquilo que tem de mais precioso. Pensou em sua vida, seus sonhos interrompidos, mas nada parecia suficiente. Então lembrou-se das cartas de Helena. O vínculo entre ela e o cinzento não era apenas simbólico. Era parte de sua alma, um fragmento que a entidade reivindicava. Enquanto posicionava as velas ao redor do círculo, as sombras encapuzadas começaram a aparecer, desta vez mais próximas, emoldurando o espaço. Cristina podia sentir seus olhares, embora não houvesse rostos visíveis. A cada palavra que recitava em latim, o ambiente ficava mais frio. As pedras do altar começaram a brilhar em um tom cinza opaco, e o chão parecia pulsar sob seus pés. Chegou o momento final, o sacrifício. Cristina segurava uma pequena faca que encontrara ao lado do diário. O sangue fecha o pacto. O cinzento não pode ser derrotado sem um preço. Ela hesitou, sentindo as lágrimas queimarem seu rosto. Eu não pedi por isso, não escolhi ser parte disso, gritou, mas as sombras não responderam. O ambiente ficou ainda mais pesado, e uma voz gutural ecoou pelo espaço. Pague, ou fique para sempre no vazio. Cristina fechou os olhos e cortou a palma de sua mão, deixando o sangue pingar sobre o altar. O círculo brilhou intensamente, e pela primeira vez a entidade se manifestou por completo. O cinzento não era uma figura sólida, mas uma forma distorcida, feita de fumaça e luz opaca, com contornos vagamente humanos. Seus olhos eram 2 buracos negros que pareciam sugar toda a luz ao redor. A voz da entidade era ao mesmo tempo sedutora e aterrorizante. Você me libertou, mas pode me deter. O que é mais precioso para você, Cristina? Escolha. O altar mostrou 2 visões diante dela. Na primeira, Cristina viu sua própria vida normal restaurada. Liberdade, paz e uma chance de recomeçar. Na segunda, viu a entidade presa novamente, mas ao custo de sua alma, condenando a se tornar uma guardiã eterna da mansão, como Helena antes dela. Cristina caiu de joelhos, incapaz de decidir. As figuras encapuzadas começaram a se aproximar lentamente, murmurando palavras que ela não entendia. Se eu destruir você, o mundo estará seguro? Perguntou a entidade. O mundo nunca está seguro, mas sem mim, você terá paz. Cristina percebeu que a entidade estava tentando manipulá-la. Aquilo não era um ser onipotente. Era uma criatura desesperada por liberdade. Decidida a acabar com o ciclo, ela escolheu a segunda opção. Eu pago o preço, declarou com lágrimas nos olhos. Cristina cortou profundamente a palma da mão, derramando mais sangue sobre o altar. As sombras recuaram, gritando em um coro de agonia. O cinzento tentou lutar, mas a luz do círculo puxou de volta, selando-o dentro do espaço entre mundos. No instante em que o ritual foi concluído, Cristina sentiu sua própria alma sendo arrancada. Sua visão escureceu, e quando abriu os olhos novamente, estava sozinha na mansão. Mas agora, algo estava diferente. As figuras encapuzadas estavam paradas ao seu redor, não mais ameaçadoras, mas vigilantes. Cristina percebeu que havia se tornado uma delas. Guardava o elo entre o mundo real e a entidade, condenada a vigiar a mansão até que outra alma desavisada tomasse seu lugar. No exterior, a estrada havia reaparecido, mas ela não podia mais cruzá-la. Estava presa na propriedade, enquanto o mundo seguia em frente, sem saber da luta silenciosa contra o terror absoluto que residia ali. Anos depois, uma nova família compra a propriedade. Entre seus pertences, uma jovem encontra um diário de capa de couro, com bordas queimadas. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos mistérios. Aqui no Inteligência do Medo, você encontra histórias sombrias e arrepiantes todos os dias. Obrigado por assistir e até a próxima, se você tiver coragem.